E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres, da disciplina de História. Estou aqui para gravar a nossa segunda aula, beleza? E aí, como é que tá? Vocês estão gostando dos vídeos? Gostaram da primeira aula? Deixa o feedback aí, não esquece de deixar um like e colocar aquele comentário aqui embaixo para que eu possa fazer um acompanhamento de quem está assistindo, quem não está. É uma forma de interação entre o professor e o aluno, beleza? Ó, mas não se esquece de fazer a atividade na apostila. Eu estou fazendo a aula aqui e vocês vão acompanhando na apostila, beleza? Vão fazendo tudo na apostila, belezinha? Agora, a lista de presença, para mim ver quem está participando e quem não está participando, é no Google Formulário. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo e, claro, eu estou passando nos grupos do WhatsApp aí da sala de vocês também, para que vocês possam preencher a lista de presença. É com ela que eu vou dar a nota no final do bimestre, beleza? Qualquer coisa é só mandar mensagem no WhatsApp, estou nos grupos da sala, só que eu não consigo acompanhar todos os grupos em tempo real, porque são muitos grupos, muitas salas de várias escolas. Então, se sua dúvida aí for urgente, claro, espero que seja, você envia no meu privado, no meu particular, beleza? Pede para a mamãe, para o papai aí ajudar vocês a enviar no meu particular, porque aí eu respondo assim que possível, porque eu estou gravando aulas, corrigindo atividade também, então é toda uma correria, mas a gente sempre responde, beleza? Então vamos para a nossa aula número 2. Então essa nossa aula é pautada, é uma continuação no caso, da unidade número 1 da apostila de História, certo? Espero que vocês todos estejam com ela em mãos. Se não tiver, dá um pause nesse vídeo aqui agora e vai buscar a sua. Beleza? Já pegou a sua apostila? Então vamos lá. A nossa aula dando continuidade, é da página 10 até a página 17. Qual que é o assunto da aula de hoje? Nós estamos falando ainda sobre o tempo. Então eu vou concluir o assunto sobre tempo para depois entrar no próximo assunto, que são as fontes históricas. Ok? Então vamos lá. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre o tempo, a importância do tempo, que a história é a ciência que estuda o ser humano no tempo, nessas idas e vindas do tempo. Então nós temos que entender, nós seres humanos, nessas idas e vindas entre passado, presente, futuro não, porque futuro é profecia. Futuro quem vai analisar é religião, pessoas que tentam adivinhar o futuro, e a história não vai fazer isso, beleza? Então, voltando aqui. Contagem do tempo. Várias sociedades antigas até a presente sempre tiveram essa necessidade de contar o tempo. Por quê? Para calcular a agricultura, né, para saber quando se faz uma plantação, qual é a época de determinada fruta, o ciclo dos animais, de procriação, e etc. Então o tempo, ele sempre foi uma necessidade fazer essa contagem do tempo, beleza? Então vamos lá, só pra gente entender, hoje, você que tá me assistindo aí, como é que você conta seu tempo? Hoje é óbvio, né? Fazer uma pergunta dessa chega a ser até muito óbvio. Como é que eu estou aqui contando meu tempo? Eu tenho um relógio, certo? Só que os relógios nem sempre foram assim. Nós tivemos diversos relógios, como por exemplo, relógio solar. Tá certo? Se vocês querem saber como é que é um relógio solar, olha aqui, na apostila, na própria página 10 da apostila, temos aqui um relógio solar. Tá certo? Até explicando aqui, ó, o relógio solar indica o horário por meio da sombra projetada no número correspondente. Então é isso. Temos o relógio solar. Tem também aqui um exemplo da clepsidra. Não sei se eu anotei aqui, ó, clepsidra. Também tá aqui embaixo, ó, que ela mede o horário, né, no caso, com a água. A clepsidra, também conhecida como relógio de água, foi um instrumento de contagem do tempo bastante utilizado na Grécia Antiga. O funcionamento consistia na marcação do tempo pela passagem da água de um recipiente para outro, colocados em alturas diferentes, com uma escala interna de níveis que marca o tempo decorrido. Então é isso, temos também a clepsidra. Uma bem famosa também é a ampulheta. Deixa eu ver se tem algum desenho de ampulheta aqui. Temos a ampulheta, tá? Aqui, ó, em cima aqui, ó. Ampulheta, na página 11, certo? Então a ampulheta também é uma forma de fazer a contagem do tempo. Todos esses aqui têm os seus prós e contra. Por exemplo, vamos destacar aqui o relógio, o relógio solar no caso. E se estiver nublado? Como é que você vai calcular a hora se estiver nublado? E se for noite? Se o relógio é solar, à noite o sol não aparece, tá escuro, e aí como é que faz para calcular? Aí eles inventaram a ampulheta. Só que a ampulheta também tem seus problemas, porque como é uma areia que vai descendo, essa areia acaba por desgastar aqui, ó, a passagem dela, né? Porque a areia é um pouco áspera, então ela pode desgastar e não vai calcular com tanta precisão como anteriormente. Então surgiu a necessidade de se fazer, aí eles começaram a utilizar até com um farelo, né? O pozinho da casca do ovo. E aí eu acho que desgastava menos do que, por exemplo, a areia. E a clepsidra também é uma outra opção, certo? Então,
O relógio, tal como nós conhecemos hoje, que é o relógio, só que esse aqui já é digital, né? Esse meu aqui já é digital. Aí eu clico, ele aparece. Eu não sei se vai focar aí. Aí eu cliquei, ele apareceu, certo? Aí tem várias opções. Esse aqui é já a última geração, porque ele é um smartwatch, né? Como se chama. Porque ele tem aplicativos, etc. Eu uso para fazer treino. Inclusive hoje já fiz o meu treino de corrida, certo? Pela manhã. E pede pro seu professor de educação física aí passar uns treininhos para você também, para não ficar parado, né? Porque é importante a atividade física, beleza? Então hoje esses relógios aqui já é de última geração. São relógios inteligentes, como é chamado. Agora, nem sempre foi assim. Esse aqui é um relógio digital. Agora, existe relógio analógico ou relógio mecânico. Mecânico é porque ele funciona por engrenagem. Ainda não sei se eles utilizavam baterias, mas acredito que é por engrenagem. Então, essas engrenagens surgiu por volta do século 14. Depois a gente vai aprender melhor como que faz a contagem dos séculos. Então, X, vocês devem aprender isso, devem ter aprendido isso em números romanos, em matemática. X, 10. E o V é 5. Agora, 5 menos 1, ou V e antes aqui com esse I, é 4. Então, 10 mais 4, 14. Então, século 14. Então, os relógios mecânicos passaram a surgir no século 14, que é depois do ano de 1301, 1302, 1340 e etc. Por aí. Então, começou a surgir a necessidade desse relógio mecânico, como a gente está analisando aqui. Agora, a percepção do tempo, ela não é igual para todos. Acredito que a sua percepção, você que é criança ainda, está assistindo esse vídeo aqui agora, a sua percepção do tempo é diferente da minha. A sua percepção do tempo é diferente dos seus pais, avós, vizinhos, tios, amigos, irmãos. Quer ver? Vamos fazer um exercício bem rápido agora? Então vamos lá. Você vai abrir sua apostila na página 11. Já abriu? Dá um pause aí enquanto você abre. Pronto. Solta o pause. Vamos voltar aqui. Página 11. Então eu estou aqui na apostila, na página 11. É esse exercício aqui embaixo. Deixa eu focar aqui, esse exercício aqui embaixo, beleza? Então eu vou ler com vocês e nós vamos realizar juntos, tá bom? Ou se você quiser ler sozinho, dá um pause no vídeo e vai só, pula para a parte que é para responder, beleza? Então vamos lá, tô lendo aqui. Entreviste um adulto de sua família. Então pode ser o pai, a mãe, o vizinho, o tio, o amigo, o primo. Ah, mas não tem ninguém em casa, não dá para entrevistar, então manda mensagem. Hoje em dia sim, então liga pra avó, liga pro tio, liga pro irmão, ó. Espera aí que eu tenho que fazer uma atividade da escola aqui, tô te ligando, me ajuda. Aí você fala, tá bom, o que você quer? Então o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com um adulto da sua família, adulto. Organize algumas perguntas, então sempre antes de fazer uma entrevista, você tem que se organizar, anotar as perguntas. Então vamos ver o que está pedindo aqui. Pergunte quantas horas ele trabalha por dia. Então tipo, ô pai, ô mãe, quantas horas a senhora trabalha por dia? Ah, eu trabalho 8, eu trabalho 9, eu trabalho 10, eu trabalho 5, 4. Então, essa é uma pergunta interessante a se fazer. Aí você vai perguntar assim, ó. Por que você trabalha essa quantidade de horas? Por que você trabalha 8? Por que você trabalha 9? Por que você trabalha 4? Como é o lazer nos finais de semana? Fala, tá bom, você já falou que você trabalha, como trabalha ou por que trabalha esse horário. Agora, e no final de semana? Você tem folga? Ah, eu tenho folga. Tá, e o que você faz na hora de lazer? Por exemplo, vou falar de mim, eu, professor Adriano, eu gosto de jogar bola, eu gosto de fazer atividade física, andar de skate, jogar videogame, né? Então é isso, é uma atividade de lazer no final de semana. Como gostaria de passar o tempo na sua melhor forma de passar o tempo? O que você acha? Qual que é a melhor forma? Isso você perguntando pro adulto, hein? Qual a melhor forma de passagem do tempo para você? Ah, a melhor passagem do tempo é, sei lá, viajando numa praia, vendo as pessoas que a gente gosta, talvez isso. Aí você vai, ó, registrar no caderno. Após a entrevista, traga as respostas para serem debatidas em sala de aula com os colegas. Então, como a gente não está em sala de aula, está em atividade remota, o que você pode fazer? Coloca nos comentários aí, ó, do vídeo do YouTube. Você pode colocar aí algumas respostas aí no comentário. Ó, meu pai falou isso, a minha tia falou aquilo. Então, os comentários do YouTube pode ser a nossa sala de aula, beleza? Os depoimentos dos adultos entrevistados ajudam a compreender o modo de vida das pessoas de sua comunidade. Compare os depoimentos e responda. Aí o que você vai responder aqui na apostila na página 11? Adultos e crianças percebem o tempo da mesma maneira? Você percebe o tempo da mesma maneira que você entrevistou? Sim? Não? Então coloca aí na página 11 aqui embaixo, ó, certo? Então tá aqui na página 11, você vai colocar aqui embaixo se você percebe o tempo da mesma forma que a pessoa que você entrevistou. Sim ou não e o porquê, tá bom? Página 12. Então estamos indo para o exercício da página 12, tá bom? Aqui em cima aqui, ó.
Volte para as anotações feitas na página de abertura desta unidade. Então lá no começo da apostila tem as anotações que você fez, certo? Que a gente já fez a atividade no começo. Cadê aqui? Cadê aqui na página 3, né? Que é a primeira atividade que a gente fez. Aí você vai voltar lá só para lembrar algumas coisas que você respondeu. Depois de relê-las, depois de ler de novo, você vai responder: quais as reais influências do tempo sobre a sua vida? A sua vida, você que está escrevendo aí, fazendo atividade, você é aluno. O tempo na sua vida, qual é a influência do tempo? Professor, o tempo influencia muito. Eu tenho que calcular o tempo para poder fazer a sua atividade, depois a do outro professor. Eu tenho que calcular o tempo para poder lavar a louça em casa, não sei. Eu tenho que calcular o tempo para poder arrumar minha cama, porque se eu arrumar muito devagar, a minha mãe briga comigo. Eu tenho que calcular o tempo para colocar a ração do cachorro. Não sei. Como é que você calcula? Tem que calcular o tempo? Tem importância o tempo? Ou você pode fazer sempre do jeito que você quiser? Você pode entregar a atividade para os professores quando você quiser? Não pode. Você pode almoçar a hora que você quiser ou demorar o tempo que você quiser. É assim? Não. Então, o tempo tem uma importância na sua vida. Então anota pra gente aí, beleza? Na atividade 1 da página 12, tá bom? Agora nós vamos mudar o tema da aula. Então sobre tempo aqui a gente deu uma concluída. Vamos continuando agora, a gente vai falar sobre as fontes históricas. O que são fontes históricas? Já vou explicar pra vocês. Antes eu vou ler um textinho aqui da página 12, lá embaixo, tá bom? O texto fala assim, ó: esqueça o chicote. Para começar, o chapéu pode ser um boné. E o Indiana Jones está armado com um GPS. Indiana Jones é um filme antigo, não sei se vocês conhecem, mas certeza que o pai e os avós de vocês conhecem. O Indiana Jones era uma pessoa que saía desbravando, procurando riquezas, coisas valiosas e enfrentava diversas aventuras. Então, esse Indiana Jones, ele procurava coisas antigas, tá certo? Ele é uma espécie de arqueólogo. Só que o arqueólogo de hoje em dia não é igual o de Indiana Jones, com chapéu, chicote. Não. É isso que o texto está falando. Tem o GPS. GPS é aquilo que tem no celular para se localizar no lugar, certo? Então, os arqueólogos, de verdade, trabalham em grupos interdisciplinares. Ou seja, grupo que cada um é de uma área diferente, não é da mesma área. Passam muito tempo fechados em laboratórios e preferem usar aparelhos sofisticados a passar meses escavando campos e tirando poeira de ossos. Então, tem um texto aí, e esse texto está falando sobre os arqueólogos. Quem são os arqueólogos? É aqueles que trabalham em sítios arqueológicos, lugares onde a gente pode encontrar coisas antigas, ossos de animais, pedaços de vasos antigos, e isso é importante porque são vestígios da história, são vestígios do passado. E é isso que o historiador utiliza para recontar a história, para reviver a história. Então, as fontes históricas, ela na verdade é o vestígio que nós seres humanos deixamos. Então, o que você está deixando aí para a posterioridade? As suas anotações do caderno, ou um diário, ou os seus objetos, ou os objetos da sua casa, tudo isso lá no futuro serão fontes históricas. Não precisa ser lá muito no futuro, amanhã, hoje, daqui a pouco pode ser fonte histórica. Então alguém pode ver uma foto sua quando era bebê e contar uma história. Alguém pode ver uma anotação, um risco que você fez na parede quando você era criancinha e falar: olha como ele era arteiro, riscava as paredes, olha aqui a prova. Então a fonte histórica, ela é uma prova da história. Porque a história é uma ciência. E assim como um investigador não pode acusar ninguém de crime nenhum sem prova, né? Fala, fulano é culpado. Por que ele é culpado? Tem que ter uma prova. Então a mesma coisa é a história. A história tem que comprovar os fatos. E para isso servem as fontes históricas. Ok? Então vamos lá, voltando. A arqueologia é essa ciência, né, auxiliadora da história, que ajuda a compreender esses objetos, artefatos antigos, que podem ser encontrados nos sítios arqueológicos. Então, já que a gente já falou sobre as fontes históricas, agora a gente vai falar um pouco sobre a linha do tempo. A linha do tempo é como os historiadores se organizam, eles se localizam no tempo. Então, por exemplo, quando você nasceu, você inicia a sua história. Então vamos lá, linha do tempo. Então vou fazer um risco aqui bem pequeno só para vocês verem. Então, que ano que você nasceu? Por exemplo, eu, professor, eu nasci em 1986. Aqui começa a minha história. Hoje nós estamos aqui em 2021. E aqui no meio aconteceram diversas coisas. Essa é a minha linha do tempo. Então eu posso colocar aqui, ó, 2014. Nós tivemos uma Copa. Muito triste essa Copa porque nós tomamos 7-1 da Alemanha. Muito triste. Então, o que mais que aconteceu aqui? 1994, o Plano Real, que é a moeda que a gente usa hoje em dia. E assim por diante. Então, desde quando eu nasci até hoje, ou até coisa antes de quando eu nasci também,
nós podemos nos organizar na linha do tempo, porque mesmo ano que aconteceu a Copa de 2014, pode ter acontecido outra coisa. Então, na história tem muito isso. Uma coisa da história, ela está interligada com a outra. Então, por exemplo, se você for analisar um protesto que teve em 2014, professor, 2013, meu pai falou disso, que as ruas pararam, muitos protestos, o julho de 2013, sim, porque naquele ano, 2013, era a Copa das Confederações, ia ter no Brasil, e o pessoal acusando o governo de corrupção, então as pessoas foram pra rua dizendo que não ia ter a Copa. Então, deu pra entender? As coisas estão interligadas na história, e isso é legal para se analisar também. Para isso serve a linha do tempo, pra gente poder se organizar, para saber o que estava acontecendo. Por exemplo, você tirou uma foto sua, e essa foto sua é de 2014, e você tá de verde e amarelo, e você tá com a bandeirinha do Brasil na mão. Por que isso? Professor, agora eu vi, porque você colocou que 2014 era o ano da Copa, então eu estava torcendo pelo Brasil na Copa. Beleza? Então é para isso que serve a linha do tempo. Voltando para nossa apostila aqui, né? Então, fontes históricas são as pistas que as pessoas deixam sobre o passado. Então aqui nós temos diversos exemplos de fontes históricas. Na página 14 aqui tem algumas imagens, olha, fósseis, são crânios, né? Pergaminhos, aqui temos ruínas, né, do Partenon em Atenas. Aqui na outra página, na página 15, nós temos selos, aqui em cima, selos. Temos uma máquina de datilografia, vocês nem sabem o que é isso, né? Provavelmente. Isso aqui é máquina de escrever. Antigamente usava muito isso, antes da impressora. Que mais? Aqui temos provavelmente livros, moedas, vinil, não sei nem se vocês sabem o que é isso. Sabe o que é vinil? Vinil é um disco, antigamente, antes do CD, certo? Então, vamos lá para a atividade. Tem uma coisa importante a se falar aqui também. Na página 16 está falando sobre o carbono 14. Carbono 14 é uma forma que os arqueólogos utilizam para saber quanto tempo tem um fóssil ou um artefato encontrado. Então, se você tiver a dúvida de saber como é que funciona esse processo químico, lê na página 16 que tem um texto falando aqui sobre o carbono 14. Então, com o carbono 14 é possível saber a datação. Por exemplo, eu tenho aqui, esse apagador na minha mão. Vamos supor que esse apagador, eu enterro ele hoje e um arqueólogo acha ele daqui a 3.000 anos. Como saber que esse apagador tem provavelmente, aproximadamente 3.000 anos? Então, com a técnica do carbono 14 é possível. E aí vocês leem na página 16 para saber do que se trata, tá bom? Então vamos para as atividades na página 16. Nós estamos quase concluindo, a gente vai até 17 hoje, tá bom? 1. Em sua casa, pesquise 3 objetos que você considera importantes como referência do tempo em que vive. Objetos, fotos, etc. Escreva o nome desses objetos a seguir. Então você vai colocar aqui na 1A, tá bom? Você vai colocar pelo menos 3 objetos que você considera importante como referência de tempo. Então o que pode ser seu, pode ser do pai, da mãe, do avó, do tio, do amigo, do irmão. Então pode ser 3 objetos. Então você pode, eu vou falar eu aqui, tá? Não precisa fazer o que eu falei não, tá? Eu posso pegar uma foto minha quando eu era criança. Eu posso pegar um diário que eu escrevo sobre o meu dia a dia. Ou eu posso pegar uma postagem, agora tá na moda isso, né? A postagem do Facebook que eu fiz lá em 2010 falando de alguma coisa. Então, em 2010 vai mostrar como eu pensava naquela época. Ou uma foto minha daquela época nas redes sociais. Hoje as redes sociais ajudam pra caramba a gente nisso. Então, pega as postagens antigas e fala, nossa, como você era de um jeito, agora você tá de outro, né? Então, é uma forma da gente ver como é que a gente muda no tempo, não é isso? Então, beleza, você vai anotar aí na 1, 3 objetos que possam te lembrar da história, tá bom? Na B, reúna-se com os colegas, falem sobre os 3 objetos escolhidos por vocês. Então é difícil reunir com os colegas porque a gente está online, certo? Então você coloca nos comentários aí do YouTube, tá bom? Então vai nos comentários aí e fala, eu coloquei aqui foto, eu coloquei aqui um objeto antigo, um brinquedo que eu tinha antigamente, que eu gostava de jogar, e coloquei um livro antigo que eu gostava de ler. E aí você coloca nos comentários aí para ver o que um colocou, o outro colocou, tá bom? E aí vocês continuando. Explique por que os consideram fontes históricas importantes. Então por que você considera isso importante? Por que você considera a foto quando você era criança importante? Aí você pode falar, porque me lembra quando eu era criança, a minha vida naquela época, o que eu gostava de fazer. Hoje eu já não gosto mais das roupas que eu usava. Nossa, olha as roupas que meu pai me colocava, olha as roupas que minha mãe me colocava. Meu pai me colocava a roupa do Corinthians e hoje eu torço pro São Paulo. Ou meu pai colocou a roupa do São Paulo e hoje realmente eu torço pro São Paulo. Olha que legal, entendeu? Então você pode colocar isso aí. Registre nas linhas a seguir as conclusões a que chegaram. Então é isso. Você pode colocar aí
o que você considera importante, o que os amigos consideram importante, e aí você coloca as conclusões. Nossa, que legal, eu não tinha lembrado de tal coisa e meu amigo colocou. 2. Então nós estamos na página 17, tá? 2. Na página 69 no material de apoio, construa... Então não sei se você está com esse material de apoio em mãos, eu não sei como é que veio, se vem junto com a apostila, se vem separado. Então se você tiver com ele em mãos, beleza, você pode fazer na página 69 do material de apoio. Caso contrário, pode fazer no caderno, sem problema. Então, o que você vai fazer? Construa uma linha do tempo de sua vida. Então é aquilo que eu falei, você vai colocar o ano que você nasceu, é 2003, 4, não sei que ano que vocês nasceram aí. Então, quando você nasceu, aí coloca até hoje, 2021. Pode fazer uma linha maior para caber mais coisas, tá bom? E aí, o que você vai colocar? Para isso, busque fontes como diários, cartas, fotografias, relatos e memórias sobre os fatos mais marcantes que aconteceram. Registre cada um deles em sua linha do tempo conforme o exemplo a seguir. Então, se você tiver dúvida, você pode colocar os fatos da sua vida, você pode colocar, olha, 2015 eu ganhei minha primeira bicicleta, 2012 eu ganhei meu videogame, ou 2021 eu entrei no colégio tal, que eu estudo hoje, ou 2008 eu entrei em tal lugar, na creche. Então aí você coloca aí suas anotações. E também alguns fatos que aconteceram no Brasil ou no mundo. Você pode colocar, que nem eu coloquei a Copa aqui de 2014, você pode colocar 2020, a pandemia de Covid-19. Então são fatos históricos, tá bom? Se tiver dúvida, pode jogar no Google. Fatos históricos do ano de 2013. Fatos históricos do ano de 2019. Aí vai aparecer no Google, você pode colocar na sua linha do tempo aí, caso você não tenha informação, tá bom? Último exercício aqui na página 17, esse aqui provavelmente a gente não vai precisar fazer, quer ver? Ó? 3. Após a construção de sua linha do tempo, reúna-se com os colegas, converse sobre a influência desses fatos na vida de vocês e em seguida faça um mural coletivo com as linhas do tempo que produziram. Então, mural coletivo a gente não vai conseguir fazer, porque a gente não está na sala de aula. Como é que vai montar um mural se não está na sala de aula? Mas o que você pode fazer? Comentários. Então pode ir nos comentários do YouTube e colocar os fatos que vocês narraram ou que citaram como importante na vida de vocês. Então coloca aí nos comentários e é isso daí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar um like. Espero que vocês tenham comentado e não se esqueçam de preencher a lista de presença, tá bom? Então vai no link, tá na descrição do vídeo, mas eu também coloquei no grupo do WhatsApp da sala. Vai lá no Google Formulário, vai ter o seu nome, sua sala, sua escola, tudo certinho, e aí você vai fazer um resumo dessa aula de hoje. Então, vamos lá, o que você pode colocar aí rapidinho, né? Não precisa nem colocar textão, hein? Nem copiar da internet, nem nada. A aula de hoje foi um término, né? A gente terminou sobre o assunto da contagem do tempo e eu já aproveitei para falar sobre as fontes históricas, que são as comprovações da história. São os vestígios, os restos que os antigos deixam para que a gente estude hoje como história. Então esse foi o tema da aula de hoje. Já coloca lá no Google Formulário para mim registrar a sua presença, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela aula de hoje, obrigado pela presença. Mando um abraço para todos aí da sua família. Espero que todos vocês estejam bem e até a próxima. Valeu!